Boa tarde, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus e a todos aonde essa live chegar. Uma tarde de bênção para todos nós. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui diretamente da Igreja Assembleia de Deus, Rua Dracena, número 202, Jardim Alvorada, Santo André. Essa igreja ela é pastoreada pelo pastor vice-presidente, pastor Washington. Nós somos ligados ao Ministério de Madureira. O pastor presidente desse campo de Vila Alzira é o pastor Antônio Campassi. Esses homens maravilhosos que estão aí na frente da obra do Senhor. Como presidente, o Antônio Campassi, pastor Antônio Campassi, e o pastor Washington, vice-presidente aqui. São homens de Deus que carregam a obra de Deus. Amém, queridos? Falando nisso, nós vamos agora para a lição número 9 da revista Betel, né? Personagens bíblicos vitoriosos e marcantes. Então, se você tem a revista da Betel, vá até a página 59, e a lição número 9, na temática Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Vamos fazer uma oração. Antes de orarmos, prepare a sua Bíblia, né? Prepare um caderno de anotação, prepare a sua revista, convide amigos, compartilhe essa live, porque essa live é live de bênção e de vitória, crescimento e maturidade e conhecimento espiritual para todo o cristão. Pai, te louvamos e te exaltamos nessa tarde, e te pedimos que no nome de Jesus, o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ensinar, nos orientar, nos dar entendimento, compreensão e crescimento e maturidade espiritual para a nossa vida. Que o Senhor possa nos consolar e a todos que ouvem essa live possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Lição número 9. Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. O capítulo 11 do livro de João, o evangelista, é um capítulo que vai falar sobre um milagre, que esse texto bíblico do capítulo 11 é muito conhecido dentro do contexto da igreja evangélica, porque o evento que ocorreu ali, na casa ou na família de Marta e Maria, com relação ao seu irmão Lázaro, ficou marcado para o resto da vida. Então, nós estamos dentro de um texto que já faz mais ou menos há mais de 2000 anos atrás, aonde Jesus era amigo desta família, amigo de Marta, amigo de Maria, e era amigo também de Lázaro, o qual Jesus tinha um carinho, o qual Jesus tinha uma afeição, né? Um carinho de um amigo chamado Lázaro. Texto áureo diz assim, olha só. Assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, nosso amigo, olha só o que Jesus disse, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Na verdade, Lázaro estava morto, mas dentro do conceito de Cristo, né, o Filho de Deus, Lázaro estava dormindo. O que era para o Filho de Deus ressuscitar Lázaro, estando presente ou estando longe? Nós sabemos que Jesus, estando em uma cidade, ele enviou uma palavra em outra cidade, e isso não foi só por uma vez, foi muito mais de uma vez, houve cura. Então, a distância para Jesus nunca foi o problema para se realizar um milagre. E aqui, quando ele recebe a notícia do seu amigo chamado Lázaro,
que estava morto, houve uma preocupação de Jesus, uma preocupação dentro de um conceito de consideração, de respeito, de amor pelo seu amigo. O verso, né, 11 do capítulo 11 de João deixa transparecer isso. Verdade aplicada: cada discípulo de Jesus é escolhido, ou melhor, cada discípulo de Cristo é escolhido por Jesus para fazer a sua vontade e ser seu amigo. A verdade aplicada, né, traz algumas verdades, né, que são peculiares para o cristão. Primeiro, Jesus nos chama, Cristo nos chama como discípulo. Então nós somos discípulo de Cristo, somos aprendiz, aquele que aprende aos pés do mestre. Segundo, nós fomos escolhidos por Cristo. Terceiro, para fazer a sua vontade. E quarto, na verdade aplicada diz, nós somos amigo de Jesus. Então, nós somos discípulos, somos escolhidos para fazer a vontade de Jesus, e nós somos também amigo, assim como Lázaro era amigo de Jesus. Objetivos da lição: olha só, identificar a amizade entre Lázaro e Jesus, nós já estamos pontuando algumas coisas. Outro, reconhecer a necessidade de crer para ver a glória de Deus. É muito importante o ponto 2, não vou nem adiantar, mas tem umas premissas ali que eu amei. 3, ressaltar que Jesus ressuscitou Lázaro. Vamos andar um pouquinho, vamos para a introdução do nosso estudo. Introdução. Lázaro, um amigo próximo de Jesus, adoeceu e morreu em Betânia, né? Em uma aldeia de Betânia, na Judéia. Após 4 dias de sua morte, Jesus chegou ao túmulo em um ato de poder divino, chamou Lázaro para fora, trazendo-o de volta à sua vida. Olha que interessante. Esse milagre testemunhado por muitos, demonstrou, primeiro, a autoridade de Jesus sobre a morte e fortaleceu a fé dos seus seguidores. Ficou evidente com relação à autoridade de Jesus quando Jesus chama Lázaro: Lázaro, sai para fora, e ele sai. E muitos do que viu esse evento, a sua fé foi edificada, a sua fé foi consolada, a sua fé ela foi fortalecida, porque viu diante de Jesus a autoridade do Filho de Deus, o Messias, o ungido, o enviado de Deus. Então, esse evento em Betânia, né, foi de grande importância para mostrar àquela aldeia que o Filho de Deus, o ungido, o Messias, estava com eles naquele momento, estava presente no mundo, ele havia chegado, chegou a hora, e a hora é que ele estava lá, como Filho de Deus. Ponto 1, Lázaro, o amigo de Jesus. Um amigo, olha que interessante, eu gostei muito nesse ponto 1. Um amigo é alguém de quem gostamos e de quem confiamos e com quem compartilhamos alegrias e tristezas. De fato, quando você tem um amigo de verdade, você abre o seu coração, você fala das suas dificuldades, das suas batalhas, você fala das suas alegrias, das suas tristezas, e tudo indica que Lázaro e Jesus, eles tinham esse tipo de amizade. A amizade de abrir o coração. Lázaro teve privilégio de ser considerado por Jesus um amigo. Olha que alegria, que coisa forte. O ponto 1 fala sobre a amizade, né, entre Jesus e Lázaro. Que alegria, que privilégio de Lázaro ter Jesus como seu amigo. E é interessante que nós, no século 21, podemos ter Jesus como nosso amigo. O que significa que ele tinha qualidades e virtudes segundo os padrões do mestre, com certeza. Eles compartilhavam, né, das suas deficiências, das suas virtudes,
das suas alegrias, das suas tristezas. Isso é um amigo. Um amigo compartilha dessas coisas. Aqui, ó, vamos aqui no texto. João 11, 11. Vamos lá. João 11, 11. Olha o que diz. João 11, 11. Vamos lá. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo. João capítulo 11, verso 11. Então, o texto diz que Jesus está dizendo: nosso amigo dorme. No conceito de Jesus, ele estava morto, mas no conceito de Jesus ele dorme. Mas vou despertá-lo do seu sono. É um eufemismo, né? Você dá sentido a uma outra coisa, mas querendo passar um fundo de verdade. Na verdade, Lázaro estava morto e que Jesus ia ressuscitar. Mas no conceito de Cristo, que tem todo o poder e toda a glória, Lázaro estava dormindo. O sono da morte. E que ele tinha poder para trazer de volta. Olha só o que diz, a história de Lázaro. A história de Lázaro, ela é uma história muito curta, vamos assim dizer, né? Eles moravam na aldeia de Maria e Marta, né? Em Betânia, na Judéia, né? Onde Jesus, certo dia, foi visitá-los, né? E passou um momento com eles, sendo edificado, né? Na sua casa, Jesus edificando eles pelo ensino da sua palavra, né? Tem até um texto que diz que Marta, Marta, está preocupada, né, com tantos afazeres, e que Maria escolheu a parte melhor. Qual que era? A ficar aos pés de Jesus. Então, a história de Lázaro é muito curta. Tem as duas irmãs, né? Tem a aldeia de Betânia, que é na Judéia, né? E o nome de Lázaro, que é muito interessante, que o comentarista coloca aqui, que é o significado hebraico, diz: aquele a quem Deus ajudou. Isso significa Lázaro. E engraçado que o seu nome carrega esse significado, e ele foi ajudado. Porque quando Lázaro, morto depois de 4 dias, ele foi ressuscitado, ele foi trazido à vida de novo. Ou seja, Deus o ajudou. O seu nome dá o significado daquilo que aconteceu na sua vida. Maravilhoso. E assim é com nós. Não temos o nosso nome, vamos dizer assim, dentro desse significado, mas nós sabemos que nós temos o Messias, o Criador de todas as coisas, e que Ele também pode fazer esse sobrenatural em nossas vidas. Ponto 2, a melhor parte, olha só, Maria, por sua vez, estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Diante do embate, Jesus ressaltou o excesso de zelo de Marta e explicou a ela que Maria escolheu a melhor parte, aprender os seus ensinamentos. Na verdade, Marta questionou Jesus se ele não se preocupava que Maria o fosse ajudar aos afazeres da casa, né? Enquanto Marta estava preocupado com coisas, com os afazeres da vida, Maria estava aprendendo os ensinamentos aos pés de Jesus. E o que traz de verdade espiritual para a nossa vida de aprendizado é que nós devemos tomar muito cuidado para que as coisas não venham tomar o princípio do lugar da nossa vida cristã, da nossa intimidade com Deus, do nosso aprendizado com Jesus. E é um perigo as correrias da vida, porque nós temos uma facilidade muito grande de trocar os princípios e os valores, de valorizar muito mais as coisas do que os princípios espirituais. Qual é o princípio? O princípio é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E às vezes nós trocamos. O que Marta fez? Marta trocou, ela se preocupou com as coisas, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, aprendendo. Então a lição é: vamos escolher a melhor parte. E qual é a melhor parte? Dentro do conceito cristão, de uma vida cristã,
é estar aos pés de Jesus, sendo ensinado por sua palavra. Olha outro que interessante aqui, ó. O perigo de excesso de atividades. No século 21, nós devemos tomar muito cuidado com o excesso de atividades que nós carregamos, que seja nosso trabalho, que seja nosso trabalho cristão dentro da igreja, nós devemos tomar cuidado. Olha só que interessante. Às vezes estamos tão atarefados com as coisas desse mundo que deixamos a vida espiritual de lado. Devemos ter a organização e o empenho de Marta no serviço ao mestre, mas também cultivar o coração disponível como de Maria. Jesus não condenou Marta, apenas ressaltou que a ansiedade estava roubando o lugar da palavra, algo que Maria estava priorizando. O quê? O reino, a sua justiça, ter aprendizado aos pés do mestre. Então veja, não vamos condenar Marta, porque a parte que Marta estava fazendo não é importante. As coisas da vida precisam ser feitas, né? Ninguém quer uma casa bagunçada. Não tem como comer se não cozinhar. Mas devemos também ter a parte de Maria. Então essas duas junções, equilibrado, vai ser benção. Nem muito para Maria e nem muito para Marta, tá bom? E olha que interessante, estamos tão atarefados com as coisas deste mundo que às vezes deixamos a vida espiritual. Esse é o aprendizado maior do ponto 1. Cuidado com as tarefas para não roubar a nossa vida espiritual. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Então guarde isso. Cuidado com os afazeres para não roubar a nossa vida espiritual, de aprender aos pés do mestre. Aqui nós não estamos condenando você não trabalhar, não é isso. E nem condenando você a não fazer a obra de Deus, as coisas para Deus no seu reino, na sua casa. Não. É o equilíbrio de fazer as coisas para Deus e a sua vida cristã sendo bem regada pela palavra, pela adoração, pelo louvor. Servir a Deus em verdade e em espírito para a glória do seu nome. Ponto 2. Quem crer verá a glória de Deus. Isso aqui é importante. É importante. Olha só. Se creres, verás a glória de Deus. Aonde diz isso? João 11:40. E ele então mandou romper a pedra do túmulo de Lázaro. Enquanto todos esperavam ver para crer, Jesus ensina o contrário, é preciso crer para ver. Que quando Marta e Maria se encontrou com Jesus, né, elas queriam ver. E aí Jesus falou que elas tinham que crer para ver a glória de Deus. Olha só, em João capítulo 11, verso 21, diz assim, ó: disse, pois, Marta a Jesus, quando ela se encontrou com Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não terias morrido. Olha o que elas falam, que se Jesus estivesse presente, não teria morrido. Aí vamos para o 32. Tendo, pois, Marta chegado aonde Jesus estava, primeiro foi Maria, agora é Marta, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí Jesus, no verso 40, diz o seguinte, ó: disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Então, muitos, e Maria e Marta, elas tinham que ver para crer, o texto diz: se credes, verás a glória de Deus. Ou seja, o crer, o acreditar, o confiar em Deus vem antes de ver. O mundo ensina que nós temos que ver para depois crer. A Bíblia ensina que nós devemos crer para depois ver. É isso que o texto está dizendo, que nós precisamos crer para depois ver. 2:1, a presença do Senhor. Outra coisa interessante que nós devemos frisar é que nós lemos dois textos de João 11, o 21, versículo 21 e o versículo 32, que tanto Marta quanto Maria diz para Jesus o seguinte: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão
não teria morrido. Então, para Marta e Maria, a presença de Jesus no local onde ele estava, Lázaro, seu irmão, era a resolução do problema. Marta e Maria não tinham conhecimento que de repente nós temos, que independente de onde Jesus estiver, se ele tiver que resolver, ele resolve tanto de longe como de perto, como já frisei, que teve alguns casos que Jesus enviou uma palavra, ele declarou, e o milagre aconteceu do outro lado da cidade, em outra cidade. Ele estava em uma, o milagre aconteceu em outra, né? Então veja que para Jesus, ele não precisa estar perto, ele precisa falar uma palavra. Ponto 2.2, Jesus chorou. Olha que interessante aqui também. Nesse ponto 2.2, o comentarista coloca que Jesus chorou em duas situações. Jesus chorou na sua entrada triunfal, né, quando ele profetizou que havia um inimigo que ia cercar Jerusalém, iam fazer trincheiras e eles iam ser cercados e destruídos. Jesus chorou ali, porque Jerusalém não reconheceu o Messias, e eles iam sofrer por isso. A segunda vez que Jesus chorou foi nesse evento agora, né, de Marta e Maria, no capítulo 11, quando o seu amigo Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, quando Jesus chega no local aonde estava Lázaro, já havia 4 dias que Lázaro estava enterrado. Olha que interessante. Então, o verso de número 35, nós estamos no capítulo 11 de João. O verso 35 diz o seguinte, é um dos menores versículos da Bíblia, tá? Olha só, o 35 diz, Jesus chorou. Jesus chorou porque ele vê Marta, vê Maria, e vê todo um povo que está ali consolando elas, né? E ele sentiu no seu coração a angústia, a dor, que todos estavam se compadecendo de Marta e de Maria. Então veja que interessante. Deixa eu ler um texto aqui. Olha só. Isso nos mostra que Jesus se importa com o nosso sofrimento humano, seja como consequências de rebeldia e atitudes impensadas, seja pelas contingências da vida. Jesus chorou. De fato, Lázaro não pediu para morrer. É uma consequência da vida. Nós vamos morrer. Só não sabemos a data, a hora e qual vai ser a causa. Então, Jesus chorou com o evento que teve. Agora, se Jesus chorou para Lázaro, para Jerusalém, você acha que Jesus não chora, não sente angústia, tristeza, né? Vamos assim dizer, quando nós estamos em momentos difíceis, quando fazemos más escolhas, torcemos para não escolher mal. Se Jesus chorou, nos diz algo muito forte, que Jesus se importa sim com o nosso sofrimento, com as nossas lidas da vida. Então você que me ouve nessa tarde, dentro desse contexto de lição a qual nós estamos falando, a lição número 9 da revista Betel, Lázaro, o amigo de Jesus, testemunha da vida, nós também podemos ser amigo de Jesus e ser testemunha, não só da vida de Lázaro, mas de muitos eventos que Jesus faz e há de fazer na nossa vida, que ele fez, que ele há de fazer, que ele fez, que ele faz e que ele há de fazer na nossa vida. Então, Jesus se importa assim com as nossas vidas. Terceiro, 2:3. Jesus manda mover a pedra. Olha que interessante. Na cultura judaica, quando se morria, se enterrava no mesmo dia. Então, já tinha mais ou menos 4 dias que o defunto estava lá. O ponto 2:3 diz assim, Jesus manda remover a pedra. 2:3, né? E o verso 39 do capítulo 11, olha o que diz. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4
dias. Eu estava vendo um estudo sobre a decomposição do corpo, e estava se falando que no 4º dia, né, o corpo já começa a ficar em decomposição. Aí falava o 1º dia, o que acontecia, o 2º, o 3º. Eu me lembro que no 4º dia lá, já estava começando a ficar em decomposição. E agora, quando a gente lê o texto, eu entendo, porque Marta falou, já cheira mal. Ou seja, o corpo já estava em processo de decomposição. E engraçado que, olha só, para o Senhor Jesus, o estado do corpo não era impedimento, mas sim a incredulidade. E ele disse a Marta, se credes, verás a glória de Deus. Veja que para Jesus não tem situação difícil. Tem algo que a gente precisa ter, crer, acreditar e tirar a incredulidade do nosso coração. Marta e Maria estavam ainda incrédulas, não sabendo que estava diante do Filho de Deus e que se Jesus foi até o local, Jesus foi para resolver. Então elas deveriam crer. A obrigação delas era o quê? Remover a pedra. Então nós temos algumas coisas da nossa vida que precisamos remover para o milagre acontecer. Uma dessas remoções é a pedra da incredulidade. Mas na nossa vida tem muita coisa que nós precisamos tirar da nossa vida. Começar a entregar verdadeiramente a nossa vida para Jesus, de coração, de alma, de espírito, de corpo. Se entregar verdadeiramente, não com reserva. Tem muitas pessoas, muitas de nós, que ficam se entregando ao reino de Deus com reservas. E acha que isso está certo, está correto. Não, não está. Nós devemos entregar a nossa vida para Jesus, de corpo, de alma, de espírito, de coração, de sentimentos e emoções. Então são algumas pedras da nossa vida que nós devemos tirar. É por isso que Jesus falou, a pedra eu não tiro, estou conjecturando. Tirai a pedra. Há muitas pedras na nossa vida, a qual nós precisamos tirar para que Deus faça o sobrenatural na nossa vida. E uma delas é a pedra da incredulidade. E tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa mudar. A rotina da nossa vida, a rotina de vida cristã. Tem muita coisa que a gente precisa mudar. Ok? Então, o ponto 2.3 é, Jesus manda remover a pedra. O 11.40 é, se creres, verás a glória de Deus. Então, temos que acreditar e não ser incrédulo. Então, veja que o ponto 2 ficou assim, enquanto todos esperam ver para crer, Jesus ensina o contrário, é preciso crer para ver. Aleluia, louvado seja Deus. Ponto 3, Jesus traz Lázaro à vida. Olha que interessante, Jesus sabia do milagre que iria fazer ali, mas provou a fé deles, provou a fé daquelas pessoas, antes de trazer o seu amigo à vida novamente. Então, veja que Jesus chegou no lugar com muita calma, com muita paz, viu o sofrimento do povo, viu as dificuldades. Ele poderia chegar o mais rápido possível, trazer o milagre. Não, ele foi por etapas. Ele agradeceu ao Senhor, porque o Senhor sempre o ouvia, ele deu graças, né? Aí depois pediu para tirar a pedra, né? Que está relacionado a nós fazermos algumas coisas, né? E depois ele deu o grito, né? Do milagre. Ok? Então, olha só, 3.1. Jesus é a ressurreição e a vida. Aqui é os versículos 25 e o versículo 26 da lição. Capítulo 11, verso 25 e 26, eu quero ler aqui, que é muito interessante para nós, esses dois textos. Ó, disse-lhe Jesus a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não vai viver, viverá no passado, no futuro. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Está no passado. Crês tu isso? E Marta falou, sim, eu entendo, sim, que no último dia o Senhor vai ressuscitar. Mas esse ponto que Jesus estava lançando para o futuro, não impede de Jesus lançar agora a palavra e trazer Lázaro de volta.
Então, o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo Messias que vai trazer a nossa vida, se quando ele voltar nós estivermos mortos, a vida, por que que ele não poderia trazer a vida naquele exato momento que ele estava conversando com Marta, com Maria, e estava ali uma grande multidão? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: qual a diferença de Jesus trazer a vida de Lázaro no passado distante ou naqueles dias presentes? Para Jesus, tanto faz. Então Jesus estava falando para Marta: eu posso trazer a vida dele hoje, agora, como trouxe. Ou no final, também vai ter que trazer. Então, Marta e Maria, elas não estavam compreendendo bem o poder de Deus de fazer as coisas, tanto no presente, como no futuro. Ok? Então, para Jesus, tanto faz. O poder está sobre a sua vida. Amém? Jesus é a ressurreição e a vida. Então, ele pode trazer a vida, assim como trazer a vida eterna para nós lá no futuro, não tem problema. Uma coisa e a outra, para Jesus é a mesma coisa, não tem dificuldade. 3:2, Lázaro, venha para fora. Olha que interessante. Após moverem a pedra do sepulcro, Jesus ordenou que Lázaro viesse para fora. Ele veio andando envolto em faixas, porque naquele tempo o defunto era enfaixado, enrolado com faixas, e com o rosto envolto num pedaço de pano. Olha que interessante que o comentarista coloca, eu quero frisar aqui. Esse milagre rendeu duas coisas. Primeiro, muitos finalmente creram em Jesus como enviado de Deus. Ficou evidente, porque eles viram o poder de Deus. Eles viram a ação de Deus sobre a vida de Lázaro. Segundo, a notícia se espalhou. E daquela hora em diante, os líderes judaicos começaram a planejar a morte de Jesus e também de Lázaro, seu amigo. Então veja o impacto, perceba e veja o impacto que causou a ressurreição, trazer a vida de Lázaro naqueles dias. O testemunho de Lázaro impactou vidas. Muitos creram, muitos entenderam que o Messias estava ali. Mas, por outro lado, os fariseus, da religião judaica da época, queriam matá-lo. Mas o mais interessante é o testemunho, que até hoje nós estamos lendo, o capítulo 11 do livro do evangelista João, e sabemos que o capítulo 11 fala de Lázaro, de Marta, de Maria, e que houve um impacto da ressurreição, da vida a ser trazida na vida de Lázaro. E nós conhecemos essa história porque ficou frisado que Jesus, na aldeia de Betânia, na Judeia, fez um milagre na vida do seu amigo. Agora eu pergunto, qual milagre que, como amigo de Jesus que somos, nós precisamos na nossa vida? Lázaro passou, a história está aqui, é real e é verdadeira, mas o milagre pode acontecer também na minha, na sua, na nossa vida e na nossa família. 3 e último, privilégio de ser amigo de Jesus. Jesus diz que dar a vida pelos amigos é uma grande demonstração de amor, que seus amigos são os... Vamos lá. Jesus diz que dar a vida pelos seus amigos é uma grande demonstração de amor, e que seus amigos são os que obedecem os seus mandamentos. Olha o que diz o verso, capítulo 15 de João, verso 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que vós mando. Agora, no finalzinho, no capítulo 3, do ponto 3 da lição, nós somos amigos de Jesus quando praticamos uma coisa, os seus mandamentos. Volta um pouquinho. Não queremos ser amigos de Jesus tendo uma vida desregrada, tendo uma vida sem limite,
tendo uma vida sem preocupação com a vida cristã, com a devoção. Não queremos ser amigos de Jesus sem ter princípios na vida, princípios bons, não princípios maus. Não queremos ser amigos de Jesus querendo trocar os valores que nós sabemos que são estabelecidos dentro da sociedade ou dentro da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Não queremos ser amigos de Jesus quando, na verdade, queremos ser amigos do mundo, com seus conceitos, com as suas filosofias vãs e com seus erros, muitas das vezes. Não queremos ser amigos de Jesus querendo quebrar princípios da sua palavra. Nós queremos ser amigos de Jesus, ok, então nós devemos ter esse manual como regra de fé. Esse manual, a Bíblia Sagrada, como regra de fé. Se nós queremos ser amigos de Jesus, nós devemos ter esses princípios da palavra de Deus inseridos na nossa vida. Na verdade, se nós queremos ser amigos de Jesus, a palavra de Deus deve nos reger, deve nos guiar. Eu estava estudando um livro, e o livro estava dizendo mais ou menos isso, que a palavra, ela nos guia, nos direciona, nos rege, né? Ele usou o termo reger, ser regido. A palavra de Deus regindo a nossa vida, aleluia, glória a Deus. Eu sei que é um culto de ensinamento, mas eu me emociono quando eu tenho que saber, que eu entendo que é a palavra que vai reger a minha vida. Então, se eu quero ser amigo de Jesus, não pode ser da boca para fora. Então, se eu quero crer para depois ver, então eu preciso ter os conceitos da palavra de Deus estruturado na minha vida, ok? Então, o ponto 3, o privilégio de ser amigo de Jesus, cumprir os seus mandamentos. Então, o ponto 3 foi ensinado. Jesus provou a fé daquelas pessoas antes de trazer Lázaro à vida novamente. Jesus não fez um milagre assim, instantâneo. Teve todo um contexto, por exemplo. Jesus demorou, depois que foi avisado, ainda ficou mais 3 dias para chegar. Então, o corpo já estava lá durante 4 dias. Já estava em decomposição. Jesus chegou calmo, viu a plateia que estava lá, viu Marta e Maria sendo consolados, viu o povo chorando, viu Marta e Maria chorando, pediu para tirar a pedra. Antes de pedir a pedra, deu graças ao Senhor. Veja o contexto todo que Jesus chegou. Não chegou desesperado. Mas o interessante é que o milagre aconteceu. Conclusão. A amizade com Lázaro destaca a humanidade e o cuidado de Jesus. Enquanto o milagre de ressuscitar Lázaro aponta para o poder de Jesus como Filho de Deus, a amizade aponta a humanidade de Jesus. Então veja que Jesus quer ser o nosso amigo. E ao mesmo tempo, mostrando a sua humanidade como amigo, ele também quer fazer milagre na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida e que essa lição, essa temática, Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida, Jesus possa ser seu amigo e você ser testemunha de que Jesus fez na sua vida, na minha vida, e assim manifestar a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Aqui em Santo André, Jardim Alvorada, nós temos culto no domingo, às 9 horas da manhã, e temos culto às 18 horas, bem pertinho da boca da noite. Escolha um dos dois e venha com a sua família. Deus abençoe a sua vida poderosamente em Cristo Jesus. Um grande abraço.